Tava 30 pessoas. Hoje a gente está batendo 300 aqui, então uma salva de palmas para vocês. Porque isso aqui, gente, não é sobre eu, pré-candidato, não é sobre o Matheus, é sobre algo maior, uma missão maior. Então eu passo a palavra para quem iniciou essa missão desde o início, desde o impeachment da Dilma, com vocês, o próximo presidente do Brasil, Renan Santos. Boa noite! Muito obrigado a todos por terem vindo, muito legal mesmo. Tava até checando os stories, falei, pô, será que vai dar uma galerinha? Muito bom. Primeira coisa, eu tava até confuso porque eu tava vindo pra cá, eu falei, será que é realmente pra gente fazer um show sertanejo hoje? Que eu cheguei, tava um barulhão ali enorme, uns caras de chapéu lá fora, eu falei, tem certeza que aqui é o evento? Eu até pedi pro Riso ligar, falei, não, é o evento aqui, ótimo, maravilhoso. Muito feliz, ainda mais sabendo que eu tô encontrando vocês no meio de um feriado. Vocês podiam estar entre amigos, com família, mas estamos fazendo algo mais importante do que a diversão. Nós temos um dever de construir a porra do nosso país. Nós temos o dever de tomar posse e ficar de fato dono daquilo que é nosso. Digo isso como uma pessoa que está rodando o Brasil de maneira muito humilde. Tô rolando de carro, tô vendo histórias, tô pegando doenças adquiridas através da bebida da água local. Vocês não sabem como foi muito sofrível rodar pelo Maranhão e pegar as doenças gastrointestinais comuns quando você anda em lugares sem saneamento básico, tá? A gente aprende que essa história de saneamento básico, ela é muito complicada. Você se infecta rapidamente. E foi sendo, ao longo dessa jornada toda, desde que a gente começou com 01, 02, 06 nas pesquisas, foi sendo um susto e ao mesmo tempo um privilégio. Porque hoje, conforme a gente avança nas pesquisas, conforme a gente descobre que junto à geração Z, a tal da geração 16 a 24, que as pesquisas captam, a gente é o partido favorito da nova geração e que em todos os lugares que eu vou do Brasil, a gente de fato mobiliza essa nova geração. Isso é uma questão que muda tudo na nossa cabeça, porque passa a ser um projeto sobre quando, não mais e se vai acontecer. Nós vamos chegar ao poder e nós vamos trabalhar para chegar ao poder já na eleição de 2026. Nós temos que ser ambiciosos, não porque nossos sonhos são grandes, mas porque os problemas prementes são gigantescos já. Eu rodei aqui, como vocês sabem, quem aqui vem acompanhando minha pré-campanha, levanta a mão. Vendo vídeos e tal, muito bom. Bom, a maioria aqui. Quem não está acompanhando, está meio que descobrindo, ou foi trazido aqui pelo filho, irmão, namorado, levanta a mão. Alguns. Muito bom, ele foi. Seu namorado te trouxe? Meu amigo me trouxe. Seu amigo? Ótimo. Foi uma piada, tá? Mas tudo bem. Foi uma boa piada. Não, foi não. Ok, foi uma piada ruim, mas... Quem tá vendo, tá acompanhando, nós percebemos através dos vídeos que nós vamos fazendo, da discussão que a gente tem com as pessoas, os problemas locais e as prioridades locais. E entender a alma de cada um. Eu entendi a alma do povo do Ceará, os problemas do Ceará, os problemas do Rio Grande do Norte, as diferenciações que a gente precisa fazer. Quando a gente fala muito sobre Nordeste, né? Tô falando aqui em Santa Catarina porque existe quase na cabeça das pessoas quando entendem o debate público uma oposição clara entre Santa Catarina e Nordeste, certo? Existem essas discussões, isso está presente no debate público. E quando fala assim Nordeste, as pessoas falam assim, o Nordeste como um todo. O Maranhão é profundamente diferente do Ceará e assim, as diferenças são tão grandes, que nem dá pra dizer que o Maranhão pertence ao Nordeste, dá pra dizer que é mais próximo do Pará do que do Ceará, por exemplo. Mas por que eu digo isso? Porque quando a gente olha vocês e os problemas de vocês diante da federação, existe uma questão muito diferente da deles. Seja do cearense, seja do maranhense, seja do carioca. Vocês aqui em Santa Catarina, esse é o eixo da discussão da viagem toda que nós vamos fazer aqui. Vocês não são reconhecidos como brasileiros. O Estado brasileiro só descobre vocês na hora de cobrar imposto de vocês. O Estado brasileiro gosta disso.
O Estado brasileiro também gosta de mandar seus funcionários públicos, que recebem seus super salários, para as praias da região aqui de Santa Catarina, do litoral, para vir curtir uma festa. Ele coleta teu imposto, ele vem festar por aqui, ou seja no carnaval, seja no Réveillon, e depois ele te trata como um cidadão de segunda categoria, que tem como função social trabalhar e calar a boca. Vocês não foram retratados na abertura da Copa do Mundo, alguém se lembra? Vocês também não foram retratados, percebam, na abertura das Olimpíadas. As novelas nunca vão retratar vocês. Vocês são um burro de carga. Vocês são um bicho que tem que trabalhar, eu volto a colocar, e calar a boca. E toda vez que vocês tiverem uma opinião, vocês serão taxados de supremacistas, de racistas, certo? E de tudo que é pior. Vocês são tratados como, vocês são os nazistas lá. Paga a conta aí, o nazista, e fica quieto. Esse é o quinhão que cabe a vocês. A federação quer isso de vocês. Não há um reconhecimento, seja um reconhecimento cultural simbólico, ou seja um reconhecimento em termos de infraestrutura, investimento nas estradas de vocês, por parte do Estado brasileiro. Há um silêncio sobre o sucesso catarinense. É um sucesso que aconteceu através do trabalho dos seus pais e avós, muitos deles imigrantes, que vieram para cá e se construíram a despeito do Estado, a despeito da perseguição que o Getúlio Vargas fez contra eles. E eu sei, quem conhece, quem é filho de imigrante italiano e alemão, e mesmo japonês, que em São Paulo aconteceu isso, sabe muito. E vocês, sem que os outros percebessem muito, tocaram a sua vida, geraram sua emancipação, recebem agora migrantes e imigrantes, e ainda assim, quando resolvem levantar o dedo, ei, eu tenho uma opinião para dar. Cala a boca, Catarina. Cala a boca, seu catarinense. Isso não pode mais ser aceito. Isso não pode ser aceito. É obrigado a respeitar a opinião dos caras que vêm de fora. Sim, esse caso é o tipo, vocês, se vem um cara de fora que vem arrumar um emprego aqui, vocês têm que, e se discordar, você tem que calar a boca, senão você vai tomar um processo. Onde nós vamos chegar nisso? O modelo federativo brasileiro, e eu precisava rodar o Brasil todo e vou continuar rodando. Eu vou passar por aqui, e aí eu vou para o Espírito Santo, do Espírito Santo eu vou para Goiás, de Goiás eu vou para o Amapá, do Amapá eu vou para o Pará. Me está me ensinando muito sobre o verdadeiro, o problema concreto na alma do Brasil. O Brasil é uma federação fictícia, o Brasil é uma federação que não funciona. O dinheiro que é extraído de vocês aqui, quando é mandado para os prefeitos do Maranhão administrarem, ele é absolutamente roubado. E quando ele não é roubado, ele é usado da maneira mais porca possível. E ainda não há nenhum sistema de incentivo para que esse dinheiro tenha um uso melhor. Um prefeito não vai ser mais bem votado se ele entregar saúde, porque ele pode só comprar o voto da população local. Um governador, seja no Piauí, seja no Amapá, seja no Pará, ele não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica do Estado para não depender tanto dos recursos que são coletados em estados como o de vocês, simplesmente porque ele pode comprar os seus eleitores, ele pode executar emendas, ele pode tocar uma operação gigantesca de Caixa 2. Eu descobri que estados brasileiros inteiros são operações inteiras de Caixa 2. Municípios inteiros não têm razão de existir. E o problema é que essa conta começou a chegar e vocês todos estão percebendo que ela começou a chegar. Os impostos que vocês estão pagando estão aumentando e vão continuar a aumentar. Os juros bancários que sustentam o Estado perdulário vai continuar alto e não há expectativa de queda, muito pelo contrário. Se não passar as reformas que a gente está falando que vai fazer, da PEC daquele deputado japonês lá de São Paulo, que foi o único que teve coragem de entrar com a PEC mais impopular de todas, mas entrou. Se não passar isso, o Brasil quebra. E aí ou é inflação ou é juros, você escolhe o seu dinheiro perde valor. E por que vocês estão começando a perceber isso? Porque o modelo está ruindo. O modelo de país baseado em extrair dinheiro de quem trabalha e jogar para uma classe política parasitária que administra os lugares menos produtivos não vai dar certo. E ou nós resolvemos ele, e resolver ele só tem um caminho, que é fazer toda a federação gerar resultado, que é eliminar a classe política parasitária, que é eliminar o judiciário parasitário, ou
a federação vai acabar. Eu estou falando sério. As pessoas cada vez menos percebem sentido na ideia de Brasil. E eu defendo a ideia de Brasil. O lugar, inclusive, de todos os estados que eu mais rodei, que eu mais vi bandeira do Brasil na frente das casas, foi aqui. O lugar que os outros dizem que é separatista. Não, os caras são separatistas. É o lugar que mais tem bandeira do Brasil. É o lugar que, errando ou acertando, eu sei que teve muita gente que errou, tentou articular uma ideia de patriotismo. Aqui. E percebam que mesmo com essa construção, vocês ainda não são ouvidos. Mesmo vocês falam, não, eu quero um Brasil que faça sentido, um Brasil do trabalho. Não são ouvidos. Nós precisamos, e esse é o projeto, construir a ideia de um Brasil de vocação imperial. E o Brasil de vocação imperial tem que ter um território grande, tem que ter uma população grande, mas que seja como um todo um Brasil trabalhador, que seja como um todo um Brasil que arrecada o próprio dinheiro no próprio município, no próprio estado e gaste lá, que seja um Brasil autônomo e não um Brasil que trate parte da sua população como burro de carga e outra parte da população tratada como animais, que você compra o voto dela de 2 em 2 anos. É isso o que a federação... Essa é a maior lição de todas que eu estou tendo rodando o Brasil. E isso é desesperador. Porque de todas as opções políticas para a eleição de 26, todo mundo sabe falar. Tirando o Lula, que não está falando nada, ele fala de pé de meia. Não, o Xandão é um problema, e óbvio que o Xandão é um baita problema, e óbvio que a gente vai ter que botar o judiciário dentro da caixinha dele de volta. Mas o problema brasileiro, o problema na alma do Brasil, o problema que foi gestado ao longo das últimas décadas, o problema que está deixando vocês mais pobres, o problema que ameaça tornar o modo de vida de vocês um modo de vida obsoleto, superado, porque talvez as cidades de vocês se pareçam cada vez mais com as cidades de São Paulo, que foram sendo corroídas porque São Paulo estava no meio do caminho. Vocês poderão ver o modo de vida de vocês corroído. Isso começou a bater na porta de vocês. A escolha dos pais de vocês, que eu estou vendo pessoas mais novas aqui, mais novas que eu na verdade, a escolha dos pais de vocês, a escolha desesperada deles, foi optar pelo Bolsonaro. E aqui eu vou começar a falar de maneira generosa. Eu votei no PSDB quando era mais jovem. Na primeira eleição para presidente que eu votei, eu tive que votar na múmia do José Serra. Mas eu votei com gosto naquela múmia. Não, a melhor múmia que eu tinha era o PSDB contra o PT. Depois votei no Alckmin, depois votei no Serra de novo, depois votei no Aécio. As pessoas tiveram esperança até no PSDB. Quando o Bolsonaro apareceu, ele pegou, segurou uma bandeira do Brasil e disse: vamos acabar com esses vagabundos aí, tá ok? O que a galera começou a imaginar? Em cada lugar o vagabundo significava uma coisa. Para alguns vagabundos eram os políticos, para outros vagabundo era assaltante, para outros era o judiciário, para outros era o professor de esquerda da faculdade. Cada um imaginava o seu vagabundo. No fundo, vagabundo algum foi pego. Mas a geração dos teus pais comprou aquela luta porque ela começou a perceber algo que eu estou falando aqui com vocês, que o modelo de Brasil começou a ruir. As pessoas foram às ruas em 2013 ver isso. As pessoas começaram a sentir um mal-estar. Quando a gente derrubou a Dilma, o mal-estar estava aumentando. E o mal-estar não está diminuindo. Então, por mais que os seus pais erraram e optar por um líder fraco, e o Bolsonaro é um líder fraco por excelência, os seus pais estavam tentando enfrentar a luta que tinha com as armas que eles tinham à disposição. Veja, volta a colocar, eu votei no PSDB em 2002. Eu queria ajudar o Serra em 2010 a ganhar lá da Dilma. Todo mundo tem suas tentativas desesperadas. Só que vocês são outra geração. Vocês são a geração que percebeu que a geração dos teus pais foi em grande medida enganada por uns dinheiristas do bolsonarismo, por uns caras que querem vida boa, casa boa, quer comprar carrão, quer andar de avião, quer andar de helicóptero, sendo funcionário público. Que é isso que é o bolsonarismo? Eles são políticos que querem ter vida de grande empresário, querem encher o rabo de dinheiro, querem estar no mandato de deputado estadual, como era o meu oponente Flávio, fazendo rachadinha, que é se apropriando do salário dos próprios funcionários, 90%, 80%, 70% dos salários dos funcionários para comprar casão. Compraram mais de 50 imóveis. E aí mandaram o Carluxo aqui para Santa Catarina para representar vocês, e muita gente vai votar. Para Bahia, para tirar senador do PT da Bahia, não foi.
Pro Amapá não foi. Ele vem pra cá. Porque eles ainda acham que é fácil enganar os pais de vocês. A questão nossa é, os seus pais não estavam errados em querer lutar. Eles só tinham um líder errado. E ao longo da história humana, muitas lutas corretas foram destruídas por líderes errados. Quando a gente montou o nosso partido, a gente falava... Alguém aqui acompanha as minhas lives? Levanta a mão. Já viram falar que a questão da liderança e da troca geracional? Nós temos que formar uma elite. O que significa formar uma elite? Isso aqui não é um curso do Pablo Marçal. Eu não quero fazer todo mundo ficar com mindset milionário e porque ser elite é ser rico. Não. Um jornalista que trabalha na Folha de São Paulo é mais elite do que o velho da van. Vocês entendem isso? Um jornalista ou um professor universitário na UFSC tem mais influência no pensamento brasileiro do que o velho da van, por mais rico que o velho da van seja. Ser elite significa estar nas posições que formam o imaginário, que decidem como as leis são feitas, como as pessoas pensam as coisas. Ser elite significa estar no topo, de onde irradiam as ideias, os comportamentos, as normas, os tabus. Vocês entenderam isso? Melhores. Então, exato. E quando você tem os melhores ocupando a elite, nós temos uma aristocracia. Então, quando nós formamos um partido político, era muito mais do que apenas um instrumento para nós chegarmos ao poder elegendo as pessoas certas. Era formar as pessoas certas, dar meios de ação não só políticos, mas em todos os outros campos, para formar juízes, professores, empresários, gente que pensa além das lideranças políticas. E a gente se colocou no jogo, o nome disso, Partido Missão. E criamos todo um ecossistema muito mais complexo do que tudo que nossos adversários estão fazendo. E fomos crescendo sem que eles percebessem, que é o pior tipo de problema. Quando você cresce sem um adversário seu perceber, seu adversário quando vê a tua sombra fala, meu Deus, de onde veio? De onde veio esse ataque? Que é a forma como eles estão lidando conosco agora. Quem tem acesso ao tracking da Atlas sabe, e o tracking da Atlas é aquela pesquisa que bancos recebem diariamente, partidos recebem diariamente. Eu não apareço no tracking, não estou falando da pesquisa, no tracking da Atlas, ultimamente com menos de 6%. É de 6 a 8, quase 9% no tracking da Atlas. E o número que a gente tem entre os mais jovens, extremamente alto e começando a subir já para a geração millennial. É uma subida geracional. E os adversários sabem, e eles não entendem. Eles não entendem o discurso e aí tentam imitar. E sempre tentam imitar a parte mais fácil. Ah, esse cara aí tá falando que é pra matar bandido. Eu vou matar bandido também. Não, o cara tá falando aí que agora o Nordeste é solução. O Nordeste é solução. Agora, ninguém quer imitar o discurso que nós falamos sobre a reforma administrativa que torna inelegível o prefeito que não cumpre meta, porque eles são dos partidos dos prefeitos que compram voto e não cumprem meta. Eles não vão imitar isso. Eles não vão nunca imitar a coragem de fazer uma reforma profunda no Estado brasileiro, que essa é a verdadeira guerra civil do Brasil. Essa é a verdadeira guerra que a gente tem que travar. É a guerra contra as falsas elites que administram essa montoeira de cidade ao redor do Brasil. É a guerra contra os pilantras do Centrão, contra aqueles comedores de prostituta que recebem o dinheiro de emenda, desviam, enganam as pessoas, enriquecem e casam com prostitutas e compram carros e vivem uma vida que eles não têm o direito de viver. Tudo com o seu dinheiro. É um tipo de ladrão mais assintoso do que aquele corrupto óbvio. Porque ele está aí aos milhares. E aí eu volto a colocar, girando o ciclo de novo para vocês. A posição de vocês é a mais incômoda de todas. Porque o catarinense, ele não é sequer reconhecido como parte do Brasil, ele não está no imaginário do Brasil, ele paga muito a conta do Brasil, e na hora de tentar lutar, ele elege os caras do Centrão que validam os caras que estão roubando o dinheiro dele via impostos. Então ele está preso num ciclo. O ciclo de vocês é um ciclo desesperador. É um ciclo desesperador. Vocês são administrados pelo Centrão aqui no Estado. Sejamos honestos. O Jorginho agora ele é de direita. Ele teve com a Dilma anteriormente. É um cara do Centrão que agora, eu sou conservador, não sei o quê. A pauta, eu vou ter que rodar aqui o Estado, vou dar muitas entrevistas, a pauta para muita gente aqui em Santa Catarina é, não, e o STF? Meu amigo, óbvio que o STF é um problemaço que a gente vai ter que peitar.
Primeiro que o Flávio, que é o nome desse caso, nunca vai peitar, porque o Flávio depende até o resto da vida dele do Gilmar Mendes. E eles são aliados do STF, como sempre foram, e fingem brigar com o STF. Mas dito isso, todos os outros problemas, como as estradas de vocês que não andam porque vocês dependem de repasse federal, um estado pujante que não tem ele próprio como estado dinheiro para fazer as próprias rodovias, dependem, tal qual o Maranhão, tal qual o Piauí, do governo federal fazer isso. Esse estado definitivamente tem que despertar para os seus próprios problemas e entrar na briga do Brasil com seus senadores, não mais falando apenas em como eles vão defender o Bolsonaro, com seus deputados não só se colocando como soldados da família Bolsonaro, mas soldados de Santa Catarina, representando o povo que trabalha daqui e o povo que trabalha de todo o resto do Brasil. Porque se tem uma coisa que vocês são, é um povo que deu certo na base do trampo, na base do trabalho. E isso pode inspirar pessoas de todos os outros lugares do Brasil. Eu tive numa das regiões mais produtivas ali do Maranhão, região de Balsas, região do Sul, que é o Monte Gaúcho e Catarinense. Vocês colonizaram junto com a gauchada boa parte do Centro-Oeste. Vocês são um povo trabalhador e esse tem que ser o espírito. Vocês têm que lutar e eu estou aqui como um soldado desta causa. Que esta é a causa que tem que pegar e levantar as pessoas ao redor do Brasil. O Brasil que trabalha e produz tem que se levantar, olhar para todos os filhos da puta que vivem como sanguessugas, os desviadores de emenda, os canalhas do Centrão, os privilegiados do judiciário. É se levantar e falar, agora a gente vai jogar um jogo, agora eu vou pro pau. E ir pro pau significa fazer o seu dinheiro ser respeitado. Quem paga a banda escolhe a música, não se esqueçam disso. Fazer os estados que estão hoje arrecadando pouco e vivendo do dinheiro de vocês terem líderes que se comprometam com conseguir bater metas e atingir resultados, que hoje isso não acontece. A função hoje a função primária de um governador do Maranhão, essencialmente é chegar com pires no governo federal e falar, me dê papai, me dá dinheiro. Mesma coisa do Amapá, mesma coisa dos outros lugares. E aí os seus representantes aparecem lá e falam, soltem o mito. Tá desproporcional, galera. De um lado o cara tá indo pegar dinheiro e do outro você falou, tá, mas eu amo o Bolsonaro. Meu amigo, o jogo não é esse. Vocês têm que se reorientar no jogo. E eu trago aqui um instrumento para essa reorientação. Eu podia vir aqui falar com vocês da guerra contra o crime organizado, mas o maior problema de vocês não é o crime organizado, ainda. Eu poderia falar para vocês do que nós vamos fazer em matéria econômica, mas o problema econômico não é o maior problema de vocês, ainda. Eu vim aqui falar com vocês de pacto federativo e do papel de Santa Catarina nesse jogo, porque este é o seu maior problema. Só que ele é um problema silencioso, que demanda um raciocínio um pouco mais complexo. Só que se vocês entenderem que é esse o seu raciocínio, vocês podem fazer uma revolução. E eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para armar vocês para a revolução. Eu montei um partido, eu tenho as pessoas, eu tenho a instituição, eu tenho as ideias, eu tenho a coragem de rodar o Brasil falando isso. Eu vou pro povo do Maranhão e falo, galera, estão roubando vocês aqui, são os seus políticos, esse dinheiro veio do governo federal, veio dos outros estados, não seja quem viu os vídeos, eu sempre dou o exemplo, o dinheiro do político que tá te roubando, não é que ele veio do governo federal, ele não veio do bosta do Lula, o bosta do Lula não pagou porra nenhuma, esse dinheiro, ele veio de São Paulo, Santa Catarina, ele veio do Paraná, ele veio de Goiás. Tiraram o dinheiro de outras pessoas para um vagabundo desviar a emenda aqui. E isso não pode ser perdoado, porque foi um sacrifício feito, foi um suor de outras pessoas, foi retirada para um vagabundo enfiar o dinheiro no bolso, roubar, desviar, aí compra o Tribunal de Contas, como acontece em muitos estados, compra um judiciário local. Quem não viu as conversas estranhas do Alcolumbre, presidente do Senado, com o Tribunal de Justiça do Amapá? Todo mundo comprado e mancomunado. E o ódio tem que fluir nas veias de vocês. Que esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o verdadeiro inimigo. Ah, mas a esquerda é parte disso. Mas ela é menor do que isso. As leis penais no Brasil e a alteração do pacto não passam por culpa da esquerda? Também por culpa da esquerda. Mas esses caras são os maiores beneficiários. E mais, alterar a dinâmica que destrói esses caras torna a esquerda ainda menor. Porque a esquerda é um parceiro parasitário desses caras perfeito. Não à toa as maiores oligarquias do Brasil de esquerda são no fundo oriundas disso.
É só pegar o Sarney, é só pegar a família do Dino, e talvez um exemplo mais claro de todos, que é o João Campos, que é uma família escravocrata, lá de Pernambuco, que se tornou progressista. Eles são escravocratas e progressistas, e se vocês aqui descontarem, não, vocês são nazistas, vocês não podem reclamar. Ele pode ter escravos, a família dele pode ter fazendas oriundas daquele período, mas vocês, se reclamarem, vocês são nazistas. Se isso aqui não fizer a raiva fluir dentro de vocês, e vocês redirecionarem essa raiva para uma ação política certa, vocês vão ficar permanecendo nessa seguinte posição: trabalhando muito, ralando, vão comprar uma casinha, talvez comprem um carro novo, não vão ser representados em nada, não vão decidir nada no Brasil, se reclamar serão nazistas, e aí vão ver aos poucos e lentamente o mesmo governo federal que te rouba, alterando o modo de vida de vocês, alterando a dinâmica de vocês, vendo as suas cidades se alterarem, vendo os moradores de rua aumentarem, a qualidade de vida caindo, até que viver aqui vira uma merda e eles finalmente vão falar: viu? Esses caras também são brasileiros. E aí o ciclo está encerrado. Assim eu encerro minha abertura aqui. Acho que o Arthur tem que falar também, né? Os demais vão falar. O pessoal quer, Arthur vai falar. E aí vamos abrir para perguntas também depois, fechado? Muito obrigado, galera. Valeu. Agora, pergunta, galera, se demorar muito na pergunta, enrolar, todo mundo começa a gritar como vota deputado, fechou? Boa noite a todos aqui, boa noite Renan, boa noite. Eu sempre falo das propostas do Renan para os meus amigos, pessoas assim, e a primeira coisa que eles falam é: como que você vai combater, não vai dar para fazer, como que você vai combater as oligarquias lá do Nordeste e tal. E eu queria saber como que você pretende tirar esses caras que já estão enraizados no sistema, né, e combater eles e tirar eles de uma vez lá. Essa sempre é a pergunta, sabe, a mais difícil, a pergunta do como, né? Como nós vamos fazer isso? Vai pra passar. Porque ela pressupõe o seguinte: que você concorda com o plano, que o plano é legal, mas que há inimigos para o plano ser executado. Primeira coisa que eu aprendi com a vida, cara: inimigo você tem desde o momento que você nasce. Viver luta e viver sofrimento do dia 1 até o momento que você morre. A única coisa normal que tem é você estar vivo. Viver é uma experiência. Viver é uma experiência, acima de tudo. Viver é experienciar a existência. E isso é algo único, e você está lutando contra o peso da gravidade, contra todas as dificuldades. Então vai ser difícil pra caralho. E o mais provável de tudo que a gente faz é sempre que a gente não vai conseguir. Era mais provável que a gente não derrubasse a Dilma com as manifestações, era mais provável que não montasse o partido. É mais provável, hoje, de acordo com as pesquisas, que eu não ganhe a eleição. Mas a gente vai derrotando as improbabilidades. E aí começa a primeira coisa. Se eu ganhei a eleição, significa que eu derrotei as probabilidades e que eu teve 50% mais um dos votos, no mínimo, lá no final de outubro, certo? Isso significa que nós vamos ter eleito uma bancada bem grande, porque nós fomos o principal tema da eleição e nós pautamos deputados de outros partidos também. Portanto, nós vamos fazer uma coalizão que vai chegar ao poder. Eu não gosto de entregar o plano, mas eu sou muito transparente e eu vou entregar. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar certas regiões do Brasil, favelas, Porto de Santos, em estado de defesa. Vamos passar as leis penais e as alterações nas leis de execuções penais para a gente destruir o crime organizado. Enquanto a gente passa a nossa reforma fiscal, que eu pretendo inclusive passar na transição. A reforma fiscal vai fazer as pessoas perceberem o dinheiro delas valer mais, vai ter fluxo de capital estrangeiro para o Brasil e começaremos a ver investimentos de longo prazo aqui. Porque nós teremos fundamentos econômicos para isso. E do outro lado, as pessoas vão começar a se sentir mais seguras nos primeiros 4, 5 meses. O que um presidente, quando faz isso, ele ganha? Ele ganha uma coisa chamada capital político. A gente vê todo mundo falar: o fulano tem capital político. Capital político não se guarda no banco. Capital político é a força política que você acumula na base de aliados e dentro de uma democracia, na base das pessoas aprovando o seu projeto. Pessoas que são vãs e estão procurando fama têm medo de gastar o capital político. Eu vou fazer uma coisa só com o meu capital político: eu vou gastar ele todo, fazendo aí sim essa reforma administrativa.
E houve um cara que fez isso já na história brasileira recente, para falar de democracia, e é um cara que eu não concordo com tudo. Dito isso, foi um cara que fez algumas das coisas mais improváveis da nossa história, que é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso passou reformas que atacavam o centrão no coração deles. Alguém aqui já ouviu falar de lei de responsabilidade fiscal? Coloca na cadeia administrador público que faz malversação do dinheiro, que não cuida das contas públicas. Imagina, isso é um tiro no coração do centrão na época. Isso obrigou, no mínimo, os prefeitos a cuidarem das contas públicas, mesmo com dinheiro alheio. Aquilo já foi uma revolução. E passou naquela época privatizações, concessões. Ele gastou o capital político dele inteiro, que ele ganhou em eleições no primeiro turno contra o Lula, fazendo isso. Então veja, se o Fernando Henrique fez, eu vou fazer. Nós podemos fazer. Nós temos condições diretas de fazer. Um presidente tem que gastar seu capital naquilo que vai alterar a sua nação. Destruir o crime organizado, resolver as questões fiscais do Brasil e fazer uma reforma administrativa. Alguém sabe de que reforma é essa que eu estou falando? Que eu estou falando tantas vezes vocês não sabem. Vocês sabem da minha lei de responsabilidade gerencial? Quem sabe o que é, levanta a mão. Pô, ninguém sabe, então eu vou explicar. Vocês querem saber como resolver o centrão, na minha visão? A base do centrão é duas coisas. Um deputado federal que é eleito comprando voto e vai lá para Brasília. Lá ele pega milhões e milhões em emenda e manda direto para a cidade dele. O que essa emenda traz? Ela vira um dinheiro que é executado por prefeitos ligados a ele, prefeitos do Centrão, que roubam uma parte, aquilo vira caixa 2 para comprar o voto das pessoas nas eleições, vira capital, grana, e aí você mantém uma máquina política em que o prefeito compra o voto da população, faz um show do Wesley Safadão, fica com o Pires na mão indo no governo federal pedir mais dinheiro, e ele não precisa entregar nada. Foi o que eu vi no Maranhão, foi o que eu vi no Rio Grande do Norte, foi o que eu vi no Ceará, é o que eu vejo, por exemplo, em partes de Minas Gerais. São Paulo tem cidades assim também, Carapicuíba é um exemplo. E como é que funciona esse tipo de coisa? A população vive na merda, os índices de educação são uma droga, o prefeito não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a atividade econômica da cidade para a cidade gerar mais recursos, nenhum. Não há cobertura de esgoto, não há investimento em infraestrutura, ele não é amigo dos empresários da cidade para fazer implementos, seja na área de infraestrutura, seja em aumentar a segurança, limpeza, não atrai capital humano de qualidade, ele não faz nada que interessa para o prefeito. Ele só executa a emenda do deputado e jogo que segue compra o voto da população. E sabe qual é a real? Todos esses caras são reeleitos. A característica do Centrão é que esses caras são reeleitos. E esse é o maior problema do Brasil. De longe, o maior problema do Brasil é esse. Nenhum outro problema chega perto desse. E pior ainda é que essas cidades elas vão se multiplicando, porque esses prefeitos vão se emancipando e surgir outra e outra e outra cidade, elas não se sustentam, e é essa conta que vocês estão pagando. Quando eu falei no começo aqui da conta que é paga é essa. A reforma que nós vamos fazer é muito simples. As pessoas, levanta a mão, quem aqui acha que a população sabe avaliar o desempenho de um prefeito? Ele falou, ele acha. Eu vou discordar totalmente de você. Você falou, inclusive, que você se mudou para cá, certo? Você veio de outro estado. Você é vítima dessas decisões que foram tomadas pelas populações. Você é de que estado? Pernambuco. Pô, eu estive lá. Qual cidade você teve? Garanhuns. E olha que não é tão ruim Garanhuns, tá? Uma boa cidade. Dito isso, a administração pública na maior parte das cidades é um horror. As pessoas não sabem avaliar, votam errado. E as cidades são insustentáveis. O que nós vamos fazer que é muito simples. Todo município tem um conjunto de indicadores que ele é obrigado a entregar. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto, ele tem que subir para 20% nos próximos 4 anos, certo? Se ele está 3 pontos abaixo da média do ranking do SAEB do ensino básico, tem que subir para no mínimo 1 ponto abaixo, certo? Você tem metas de desempenho que são determinadas por um órgão, pode ser o IPEA, pode ser o IBGE, e os prefeitos têm que executar. Se ele executa, ele ganha as pontuações dele, ele melhorou a vida das pessoas objetivamente, entenderam? O indicador está medido. Fez isso, pode concorrer à eleição. Não fez isso, ele fica inelegível por 8 anos. O partido dele também fica inelegível naquele município por 8 anos. E se por 2 mandatos o prefeito daquela cidade não consegue melhorar, seja o prefeito A ou o prefeito B, os índices da cidade,
o governo federal vai colocar um interventor vindo de outro lugar do Brasil para administrar aquela cidade por 4 anos e colocar ela novamente na rota. Colocou na rota, voltam a voltar para prefeitos. O que isso faz? Todos esses caras que vivem de roubar dinheiro de vocês aqui em Santa Catarina, esses prefeitos ladrões de emenda, que é a base da política brasileira, é o ladrão de emenda, todos esses caras vão ficar com medo. Eles vão ficar inelegíveis. Segunda coisa, o tal do fundo... Alguém aqui sabe como é determinado o fundo partidário e o fundo eleitoral? Quem sabe? Quem determina o fundo partidário e o fundo eleitoral? Quem determina? Qual é a regra? Exato. Número de deputados federais. Isso vai ser mudado. Esses mesmos pontos que um político ganha, um prefeito, ao melhorar a vida das pessoas objetivamente, são os pontos que vão determinar, ponderado pelo número de habitantes daquela cidade, qual o fundo partidário que o partido do prefeito recebe. Ou seja, em vez do partido focar em lançar o caneta azul para deputado federal para ganhar dinheiro, que é o que eles fazem, o partido vai querer colocar bons administradores públicos nas cidades para ganhar pontos. Com os pontos que melhoram efetivamente a vida das pessoas, o partido tem mais dinheiro. E você cria um ciclo, que é o feedback loop, é o loop de feedback, em que quanto mais dinheiro você tem, mais você investe em ter melhores administradores, com melhores administradores você tem mais dinheiro. Isso é um sistema de incentivos positivo. Com base nisso, o dinheiro que é extraído de vocês aqui começa a ser racionalizado, até o ponto de vocês não precisarem mandar tanto dinheiro para a federação, vocês entenderam? Porque os lugares passam a ser o quê? Autossustentáveis. E com base nisso a gente altera a democracia brasileira. Essa é a única maneira. Ou é isso, ou o Brasil vai separar mesmo, porque não faz sentido. Não faz sentido um prefeito no interior do Piauí, no norte de Minas, não ter meta nenhuma para bater, se reeleger comprando voto e no final aparece com o pires na mão pedindo mais dinheiro que foi tirado de vocês. Vocês entenderam isso? Tá ruim pro cara que mora na cidade dele, tá ruim pra pessoa pobre que quer trabalhar e quer arrumar um emprego e precisa migrar para outro lugar, tá ruim pra vocês, tá ruim pra todo mundo. Pra quem que tá bom? Só pra esses políticos. Com essa reforma, nós fazemos uma revolução. Eu preciso ganhar pra fazer essa porra. Porque olha só, se eu deixar o dinheiro na mão de vocês aqui, vocês vão saber o que vocês fazem, a vida vai andar, é ou não é? Vocês sabem se virar. Eu preciso falar uma coisa que é o óbvio, deixa eu ganhar essa porra, que eu vou arrumar briga com aqueles caras lá. Eu vou brigar com eles. Eu vou libertar as pessoas do Nordeste. Eu vou libertar as pessoas do Norte. Tem muita gente boa lá. É gente legal pra caralho, que vocês vão gostar porque tem gente trabalhadora. Tem gente procurando emprego e não encontrando. E essas pessoas são aliados. Eu quero ir lá lutar com eles. Porque derrotando os políticos que estão basicamente escravizando essa galera, eu liberto vocês. E esse é o jogo, esse é o pacto. Vocês ficarem mandando gente pra Brasília só pra enfrentar o comunismo, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, né? A agenda dos candidatos aqui é deputado da direita, de Santa Catarina. Não, o comunismo. Vou lá enfrentar. Que comunismo, brother? Os caras, os prefeitos estão roubando, vocês estão no PL do Flávio, estão no PSD do Caiado. É o centrão, o cara que tá sugando o teu dinheiro. Fica só que, olha o comunismo, olha, cuidado com o comunismo. Mas enquanto isso, tem um cara do centrão te roubando. É isso que eu vou fazer. Eu vou pra essa guerra, vou gastar todo o meu capital político nessa guerra. E com essa reforma, muito partido político vai topar. Porque o partido que quer trabalhar para chegar ao poder, que existe mesmo no centrão, ele se adapta. Quem não vai se adaptar são os vagabundos. Mas aí, nós vamos ter que jogar o jogo. E vamos fazer tudo o necessário. É isso. Boa noite. Minha pergunta seria como se no seu plano de governo tem algum projeto para inclusão de pessoas surdas ou para pessoas como, por exemplo, a gente tem muitos imigrantes aqui, no caso, venezuelanos, haitianos, e como levar a educação para essas pessoas, não só para elas, mas para outras pessoas em todo o Brasil que não têm acesso à educação, como falta de professor, escolas precarizadas, falta de vagas em inúmeros locais. É isso. Bom, eu vou te frustrar um pouco, porque a nossa política nessa área ainda não está pronta. A gente está conversando, inclusive sobre políticas também para autismo, tá? É uma parte que vai sair no livro amarelo final, que vai ser meu plano de governo. Então eu não tenho como te responder agora, qual é essa política pública para isso? Não tenho como te falar. Não vou meter um enrolation para você. Sobre imigrantes e mais assistência, veja, eu não estou rodando o Brasil
considerando que nós somos um país hoje para buscar dar assistência para imigrantes. E por quê? Porque nós estamos nessa posição, nós estamos muito pobres. Nós não estamos dando assistência para brasileiros. Eu entendo uma massa de imigrantes venezuelanos e haitianos que vieram para cá por conta dos regimes políticos deles. Pois bem, com todo respeito, a Venezuela foi liberta. É hora das pessoas retornarem para reconstruir os seus países. Está muito caro. A taxa de impostos que nós estamos pagando, a alíquota do IVA que está pintando para a gente, o custo financeiro de viver no Brasil está muito grande. Para uma das prioridades do presidente da República ser pegar maneiras de reintroduzir agora um grupo de imigrantes novos que chegaram. Cara, os que estão aqui, vamos cuidar da melhor forma possível, vamos tentar integrar para trabalhar. E boa parte é trabalhador. Boa parte dos haitianos e mesmo dos venezuelanos é uma massa de pessoas que veio trabalhar. Integra com o que tem, mas pensar em criar novas políticas públicas, meu amigo, a gente não está nessa posição. Definitivamente. O número de fraudes que nós temos no BPC, e o próximo presidente vai ter que fazer isso, fraude no BPC e fraude no INSS, está rolando na casa das dezenas de bilhões. Um monte de gente fingindo diagnóstico de autismo para pegar salário mínimo, para pegar renúncia fiscal para comprar carro. Um monte de gente que tem doenças concretas, problemas físicos, gente que é PCD, que não está conseguindo um laudo e autorização para pegar um benefício, porque tem malandro fraudando isso aos montes. Eu não estou falando de imigrante, estou falando de brasileiro fazendo isso. Nos coloca na seguinte posição: eu estou na hora agora de cortar coisas, cortar fraudes, cortar malandragens, deixar o Estado brasileiro ágil e capaz, fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas, dos empresários para investir, para depois eu ver o que mais eu posso oferecer de assistência. Nós não podemos ser um Estado assistencial. Ainda mais para não brasileiros. Com todo respeito aos não brasileiros, nós não podemos ser esse Estado. E ainda tem mais um elemento. Cara, meus avós, vou usar eles de exemplo, vieram para o Brasil sem falar português. Tirando o que era Portuga, que veio no Brasil sempre assim, veio descalço. Os que eram italianos veio para cá, foram trabalhar em São Paulo e se viraram. Não tinha assistência nenhuma naquela época. O cara está chegando hoje num período em que o governo brasileiro já está dando Bolsa Família para o imigrante. O Lula já fez uma política, o cara tem facilidade para retirar Bolsa Família. Os caras conseguem no LOA, os caras chegam no CRAS, já tem facilidades que os imigrantes que vieram aqui 70, 80, 100 anos atrás não encontraram. Então, esta não é uma prioridade para o nosso governo. Infelizmente não tem como ser. A gente não está nessa posição. Mas é isso. Espero ter te respondido. Obrigado. Boa noite, Renan. Com todo respeito, posso subir aqui? A pergunta é para todos, não só para você. Não é show, eu prometo. Renan, todos os seus projetos, todas as suas pautas, eu acredito que são problemas maiores. Existe um problema maior que todos esses. Você falou ali a questão do Enem, a questão da educação, a questão de as pessoas não saberem hoje, sabe, julgar se um prefeito ele está sendo bom ou não para a gente. E tudo isso eu acredito que o maior problema está na nossa educação. Como a gente pode resolver isso? Hoje nas escolas, teve um caso agora do Bom Pastor, uma escola aqui em Chapecó, os professores que amarraram os alunos nas cadeiras. Acredito que todo mundo viu isso. Então eu acho que o problema mais profundo, que afeta todos os brasileiros, que formam as crianças que vão votar no nosso país, é a educação. Eu queria saber qual que é o seu plano para isso. O que vocês acham também de tudo isso, da educação? Boa pergunta, olha só. Eu não posso priorizar um tema sobre outros. Essa reforma administrativa que eu estou falando é uma revolução nos instrumentos de poder que vão determinar se eu vou conseguir ou não fazer uma política de educação. Que vão determinar na prática se um secretário de educação sério vai estar tocando uma prefeitura no interior de Minas ou se vai ser um picareta desviador de emenda. Então a questão política ela importa tanto quanto. A questão da educação era uma questão que ela sempre é empurrada com a barriga porque ela não gera consequências eleitorais de curto prazo e ela parte da seguinte premissa: o brasileiro não liga para a educação. Entendam uma coisa, ninguém vai ganhar nenhuma eleição falando de educação, porque o povo brasileiro não dá valor para a educação. Mas não é só que não tem educação. Por várias razões o brasileiro, na média, não deu valor, mesmo percebendo que a pessoa que estuda mais consegue uma vida melhor. São erros, são problemas culturais que nós vamos ter que atender. Aí você vai falar, mas é via educação? É também via educação. E o sistema educacional brasileiro é um lixo? É um lixo. Ele é muito ruim. E eu não vou ficar fazendo a defesa só porque na Constituição está dizendo que ele é universal. É universal, igual o SUS. O nosso SUS é universal. Nosso SUS é problemático. Graças a Deus está vindo inteligência artificial agora.
Acabei de ver o que o Bukele está fazendo em El Salvador. Vai dar para fazer uma revolução usando inteligência artificial, usando machine learning na parte da saúde. E o SUS, que é centralizado, terá uma vantagem. E nós precisamos fazer uma revolução na educação. Premissas para resolver a educação. Primeiro, não há autoridade do professor em sala de aula. O professor tem que retomar a autoridade dele na sala de aula. Isso significa que alunos poderão repetir de ano, que o professor vai poder expulsar o aluno da sala de aula, que os pais dos alunos problema. O pai do aluno problema vai, em última instância, perder benefício do governo se ele tiver, caso ele não ajude a resolver os problemas com o filho. Primeira coisa. Porque reparou que é a mesma coisa que eu falei pro prefeito. Você tem que dar uma saída boa, se ele bate a meta, e também uma punição se ele não participa das coisas. E os pais têm que participar disso. Nós temos que puxar, como eu disse, o brasileiro, as famílias brasileiras não dão valor para a educação. Temos que puxar isso para a educação. Como? Sistema de incentivos. Eu vi isso, inclusive, acontecer na mão, veja só, de um prefeito do Centrão. Foi em Santa Inês ou em Bacabal? O Rio vai me lembrar aqui. Foi em Bacabal? Em Bacabal. Eu vi isso em Bacabal. Um lugar que tem 19 mil alunos nas escolas públicas, e o prefeito falou o seguinte: os 2.000 melhores alunos, eu vou dar um prêmio de R$1.200. E conversei com pais, eles não, meu filho tá ralando, que ele quer fazer uma viagem com esse dinheiro. O que isso fez? O filho tem um estímulo para o pai, financeiro, baseado no desempenho dele. Não é o pé de meia do Lula que tá pagando por frequência. Só aparece lá, não faz nada e ganha uma grana, não. Os melhores ganham. Os melhores são reconhecidos por isso. Além disso, os melhores alunos têm que ser separados, e aí tem que ser dado a eles a oportunidade de estudarem nas melhores escolas particulares do seu estado. Porque aí a gente não precisa ter mais cota. Se eu achar um menino negro que mora num bairro humilde e que está tirando nota alta, e ele passa nos provões que nós estamos fazendo, nós já vamos pegar ele e vamos colocar na escola particular. E nós vamos fazer ele concorrer em igualdade de condições com qualquer um, para você não precisar de ter cota. Porque aí o talento e o mérito estão sendo reconhecidos. Isso é uma política séria de se fazer, e não demonstração de virtude com a política de cotas. Outra coisa, nós temos que voltar com o método fônico, que é o método de aprendizado que os nossos pais, e boa parte da galera aqui, aprendeu a ler e escrever. Isso foi retirado da maior parte dos colégios brasileiros. As crianças estão aprendendo métodos alternativos de alfabetização e não estão aprendendo a ler e escrever. O estado do Mississippi, nos Estados Unidos, conseguiu fazer isso e subiu no top 5 do ranking educacional americano só fazendo esse básico. É voltar com o básico. Um professor com autoridade, com o método certo, com currículo simplificado e com família sendo levada a estudar junto. Diretores das melhores escolas vão ser premiados, alunos das melhores escolas públicas vão ser premiados e diretores das escolas piores serão afastados. E outra coisa, criar escolas públicas de excelência ao modelo americano, com vestibulinho para essas pessoas oriundas das escolas públicas, das pessoas humildes, para ir para aquela super, sabe aquela escola que o Troy do High School Music ia, com a jaquetinha, bonitinha, pista de atletismo, super escola, escola de elite, escola do professor Xavier dos X-Men, e pública, para pegar esses melhores alunos, esses talentos, meninos humildes, com QI alto, e falar, vocês têm uma casa, vocês vão estudar aqui, vocês vão morar aqui, eu vou formar uma elite. Isso é fazer a pessoa que está saindo da base subir para o topo. E são essas escolas de excelência que nós precisamos ter. Com esse desenho todo, e com o ensino médio, o ensino técnico profissionalizante no ensino médio, a gente redesenha o modelo educacional brasileiro. E nem precisa investir muito mais. O dinheiro já existe. É porque o dinheiro é muito mal aplicado. Então, é isso que a gente pretende fazer. Boa noite a todos, boa noite Renan, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida, minha pergunta seria mais em relação à segurança, consulta técnica mesmo. A gente sabe que não é uma realidade aqui no estado, mas muitas forças policiais, principalmente Rio de Janeiro e coisa, tem uma relação muito próxima com o crime mesmo. Inclusive o seu rival, inclusive, é bem próximo dessa galera. Eu queria saber como a gente pode dar poder para as polícias fazerem o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo ter um controle assim para evitar que façam merda e coisa. Da mesma maneira em que nós vamos evitar também que uma pessoa volte a cometer crime. Nós precisamos ter penas duras e certeza na punição. O cara é miliciano no Rio de Janeiro,
Que se no Rio de Janeiro, você sendo um traficante, você sabe que é várzea e não vai acontecer nada com você, imagina quando você é um policial de elite. O Adriano da Nóbrega, ele citou aqui um concorrente. O Flávio Bolsonaro era amigo do Adriano da Nóbrega, que é um super miliciano, ele foi um policial do BOPE. Pra entender a história do Adriano da Nóbrega, alguém já ouviu falar da história desse cara? O cara era um super policial de elite, que ele participou lá das invasões nas favelas, ele se tocou, pô, tô invadindo aqui, eu bem que podia virar o dono da boca no lugar do traficante. Eu bem que podia usufruir do controle político daqui, vou ficar rico. Aí ele montou o escritório do crime e ele tinha certeza absoluta da impunidade. Virou assassino de aluguel e tudo mais, e ele também empregava mãe e esposa, o Arthur que me corrija, no gabinete do Flávio. E aí elas também tinham um prazer de doar o salário pro Flávio, porque elas acreditavam muito no trabalho desse importante líder da direita brasileira. É óbvio. Mas o que acontecia ali? A certeza absoluta na impunidade. Certeza total e completa. E 2, uma sociedade completamente despida de confiança. No Rio de Janeiro as pessoas estão procurando o tempo todo uma maneira de passar a perna no cara, no vizinho. Né? Tem aquela piada que faz, se você não está passando a perna em alguém, quer dizer que alguém já passou a perna em você e você não percebeu. Que é um sentimento total de falta de confiança mútua. Pois bem, a confiança vem de um sistema de relações sociais que se torna previsível, em que as pessoas começam a transacionar e confiar em deixar a porta aberta da casa, e ir na rua, como a gente viu em São Miguel do Oeste, e saber que não vai ser assaltado, que não vai ser roubado, que não vai aparecer um cara com uma caixa de som gigante roubando o espaço, ou seja, impondo uma cultura de lei e ordem. E a cultura de lei e ordem, ela sempre vem primeiro com a autoridade. Existe um líder, tu fala, qual é o cara que você mais se inspira? É o Bukele? É o Milley? É um cara chamado Lee Kuan-yew. Alguém já ouviu falar desse cara? Ninguém ouviu. Leiam sobre esse cara. É o homem que transformou Singapura, talvez, no país hoje mais incrível do mundo. E ele começou falando o seguinte: eu vou disciplinar tudo. Se você jogasse uma bituca de cigarro no chão, você ia preso. Jogou um chiclete no chão, você ia preso. Porque primeiro você cria o hábito através do medo da punição. Depois aquilo na disciplina vira cultura. Com a cultura, os hábitos bons surgem. Então você primeiro, sabe aquela coisa, eu preciso fazer exercício físico, eu não quero. Aí você tem que ir pra academia, falando, eu vou ficar gordo. Alguém briga com você e fala, não, eu vou. Uma hora vira hábito. E o hábito vira essa cultura. Nós vamos precisar do ponto inicial, do estabelecimento de uma cultura de lei e ordem. E isso é a autoridade do Estado chegar para todo mundo, para a população que não confia uns nos outros, e para o policial que eventualmente queira cometer um crime e avisar, meu brother, você vai se fuder se você vai fazer isso. Você vai se fuder. Só que se você for um herói em campo de batalha, a sociedade inteira vai te reconhecer. Quer dar de um lado a porrada, mas no outro também dá um estímulo positivo. Sistema de estímulos e recompensas, o básico do básico. Isso vai acontecer. Até porque a maior parte dos policiais em todo o Brasil, os policiais militares, são muito honestos. A maior parte. E são pessoas que carregam uma arma no bolso, que carregam um dilema, que tem a tentação do uso errado do poder. A maior parte das pessoas renuncia a essa tentação. E eu acho que, dando agora os estímulos corretos, se o cara que é vagabundo e entra na corporação para ser malandro, ele vai ter medo. Boa noite, Renan. Boa noite, galera do MBL. Queria agradecer aí pela vinda de vocês, parabenizar aqui todo mundo. Bem-vindos à nossa querida cidade. É um prazer ter vocês todos aqui. Minha pergunta seria referente à proposta para imigração, tanto interna quanto externa. Eu temo que o Brasil tem muitos problemas, mas eu temo que a gente passe pelo terror que a Europa passa hoje em dia, sabe? Crimes hediondos cometidos por imigrantes e a impunidade absoluta que eles têm lá. Queria saber qual é a sua proposta para a imigração externa que a gente está tendo aqui. Honestamente, a gente já tem muito brasileiro já cometendo crimes hediondos. A nossa conta está preenchida por brasileiros mesmo. Eu não acho que os imigrantes hoje ocupam a maior parte das estatísticas, como acontece em muitos lugares na Europa, em que boa parte dos crimes violentos, crimes de natureza sexual, aconteçam tocados por imigrantes. Por exemplo, a maior parte dos crimes sexuais cometidos na Suécia, países nórdicos, são feitos por imigrantes que vêm ou da África subsaariana ou do universo islâmico. E a gente sabe que é isso, todo mundo sabe que é, e os políticos lá locais têm medo de falar disso. Dito isso, esse ainda não é um problema, poderá ser. Se o Brasil crescer economicamente, será um problema. E eu acho o seguinte, nós temos problemas demais aqui dentro do Brasil. Nós não estamos no momento de sair recebendo imigrante. E mais, porque tem gente que fala, mas aqui é uma nação de imigrante. Foi uma nação de imigrante. Tudo tem seus momentos. Agora é um momento que nós precisamos nos consolidar como uma das 5 maiores nações do mundo, como eu disse. Se vier o tal do nômade digital,
investir, montar uma startup no Brasil, quiser montar uma empresa, seja bem-vindo, vamos ajudar o cara a trazer a grana dele, botar a grana dele aqui. O cara quer trazer o script dele lá, montar uma empresa aí, tudo bem, bem-vindo. Agora, fronteira aberta, não acredito, isso não vai acontecer conosco, muito pelo contrário. A gente vai ter muito controle nesse departamento. Porque agora virou questão de segurança nacional, no mundo cada vez mais em guerra. E nós temos que nos proteger. Mais 3 perguntas? Vai, rápido. Direto à pergunta. Eu queria ouvir o posicionamento sobre a aplicação atual das leis ambientais. Hoje a gente tem produtores sendo atuado com base apenas em imagens de satélites, sem vistoria técnica ou análise de contexto. Como tu avalia esse modelo de fiscalização e que mudança tu considera necessária para a garantia jurídica do produtor? Eu tô vendo muito abuso. Até teve um deputado gaúcho, não sei se chegou a ver o vídeo dele, comentando sobre os abusos do Ministério Público do Trabalho, que isso é de outra natureza, mas a gente vê acontecer, usando drone também nas propriedades, a legislação ambiental brasileira e o Código Florestal, em tese, quando bem respeitados, não deveriam gerar problemas para os nossos produtores. Mas rodando o Brasil eu vi uma indústria que foi criada na punição disso, e eu volto a colocar o que eu falei dos policiais. Nós temos que ter lei e ordem clara e um Estado amigo de quem trabalha e produz. O Estado tem que ser amigo do trabalhador rural, do trabalhador do campo. Isso é nítido. Só que isso não acontece por conta de 2 coisas. Uma, existe uma ideologização de órgãos governamentais pesada. E o Ministério Público do Trabalho, que eu sei que não é o tema da sua pergunta, mas tem a ver, ele é altamente ideologizado. E eu ouso dizer que a maior parte das violações, inclusive a direito de propriedade que acontece no Brasil, se dão através da ação do Ministério Público do Trabalho contra agricultores rurais. Criam espantalhos com base em alguns agricultores e com base nisso saem fazendo os maiores terrores possíveis. Então esse para mim é um tema que ele é central, porque o agro pra gente é central no nosso projeto de desenvolvimento. E o agro precisa ser bem tratado. Óbvio que tem que ter fiscalização ambiental, isso deve existir, porque o Brasil é uma nação séria e isso ajuda a gente a ter certificados internacionais. Agora, a autoridade pública que atua, primeira coisa, baseado em ONGs e em campanhas internacionais de sabotagem à agricultura brasileira. E a autoridade que faz uso desse poder, às vezes com agricultores que estão numa posição hipossuficiente, como por exemplo o agricultor que às vezes nem sabe se defender em termos legais. Cara, o Estado brasileiro tem que ser muito duro sobre esse cara, altamente duro. Tem que ter uma legislação pesada. Eu estava conversando inclusive com a galera que está criando a nossa legislação sobre ONG gringa. E eles falaram, Renan, os caras reforçam o trabalho político deles no Brasil através de gente deles, com a mentalidade deles, dentro de órgãos federais que fazem fiscalizações, e com essas fiscalizações eles relativizam do direito de propriedade até o trabalho do produtor, que geram a vida do cara no inferno, colocam multas impagáveis. Então esse tipo de coisa vai vir na proposta nova do Livro Amarelo, que é a proposta final nossa. E vai estar junto com a proposta, inclusive, de proibição de ONG gringa ficar atuando aqui. Aqui, você está falando, vamos dizer, na matéria do agricultor. Agora tem outros temas que essas ONGs interferem, por exemplo, exploração de recursos naturais na região norte e nordeste, exploração de petróleo, que é um tema correlato, que isso é utilizado, que infelizmente nós vamos ter que ser muito duros. E quando eu falo duro, é tratar quase igual nós trataremos os traficantes. Quem coloca dinheiro aqui na sabotagem da atividade produtiva brasileira será tratado quase igual um narcotraficante internacional, que são essas ONGs malditas. E nós vamos atuar nessa linha assim. Eu peguei um caso no Maranhão, em que o ICMBio, mais uma turma pegou o porto, a área toda próxima ao porto de Itaqui, que é uma área de desenvolvimento econômico, e falou, não, aqui tem uns pescadores transcendentais aqui, tinha, sei lá, 50 pescadores, e querem tornar aquela área toda uma reserva, porque sim, porque tem uns caras ali pescando, ninguém mais está pescando. Com base nisso, todo o trabalho, não só da Vale, mas de outras empresas que estavam se instalando, foi completamente sabotado. E aí a Federação de Indústrias do Maranhão estava pedindo socorro. Isso acontece em várias instâncias, em várias áreas. O agro é o topo que a gente olha, porque hoje a gente tem uma indústria construída em sabotar o trabalho do agro. Então, haverá uma proposta específica, não só para a ONG gringa, mas o agente do Estado que atua de maneira errada. Tem que ter um código de ética sobre o trabalho deles, e isso vai vir a proposta sim. Vai ter algum livro? Na proposta final, no Livro Amarelo, porque isso vai vir junto com a proposta da ONG. Porque eu não vou poder qualificar o Greenpeace, para ser bem claro, igual o Comando Vermelho, não é a mesma coisa. Só que eles estão trabalhando na sabotagem de inúmeras atividades produtivas brasileiras. A gente não consegue fazer os nossos fertilizantes no Brasil, porque a gente não consegue transformar fosfato e potássio em fertilizante. A gente não consegue explorar isso. A gente não conseguiu até agora explorar o petróleo nosso perto ali do Amapá. Por quê?
Assim, esse trabalho é um trabalho articulado, é um trabalho de sabotagem. Mesma coisa de sabotagem com a agricultura. Então, a gente vai ter que pontuar como vai ser o instituto legal que nós vamos utilizar sobre isso. E a galera está trabalhando já. Obrigado. Renan, meu nome é Andrei, tenho 34 anos, sou chapecoense aqui desde que nasci. Me orgulho de uma coisa na minha vida, de nunca ter votado em nenhum candidato da esquerda, da suposta esquerda, vamos dizer assim, do PP, PSB e tudo mais. A gente aqui em Chapecó, no início, quando eu era mais jovem, fomos governados pelo PT e a gente lembra o inferno que foi aqui ser governado por esse partido. E logo após a gente teve a nossa suposta direita, que é uma direita que você batalha contra também, eu entendo a ideologia de vocês, mas as coisas mudaram e mudaram para muito melhor. Chapecó é uma outra cidade, dado até o nosso esporte aqui, a Arena Condá, era para ter sido feita uma horta e hoje está aí uma arena, né? Nós estamos na Série A. A minha pergunta é, como a gente pode diferenciar, sabendo que a esquerda usa de artimanhas de usar outros candidatos que aparentemente defendem a direita também, mas são esquerda e acabam colocando o eleitor na dúvida. Ele acaba não conseguindo trocar entre algo que não é tão bom por algo duvidoso. E para dar uma descontraída, se você consegue me passar o contato dos caras do Cogumelo. Super Mario Bros. Cara, assim, eu acho que o critério definitivamente não tem que ser um rótulo. Porque hoje o rótulo direita também é um rótulo muito fácil, muito vazio. O Jorginho Melo foi da base da Dilma em determinado momento. O Ratinho Júnior, que estava concorrendo em nome da direita à presidência da República, ele fazia campanha, ele e o pai, defendendo a Dilma também. Então são rótulos. E eu não vou falar, não, conheço histórico, porque conheço histórico é justamente a desculpa que o cara do Centrão faça. Conheça meu histórico, ouça minha palavra, eles estão aqui ajudando a região. Lógico que tem que ter solidez ideológica. Lógico que tem que ter trajetória. Lógico que tem que ter partido. E lógico que tem que ter programa. Aí eu vou chegar numa coisa. Os únicos que fizeram essa lição de casa somos nós. Para você ter partido, significa que você tem militância. Com o partido você consegue chegar para o mandatário e falar, meu brother, você vai ter que defender isso, você está fora. E o partido te permite isso. Com o partido e com um programa sério, discutido, igual eu estou falando aqui, o rapaz do chapéu fez uma pergunta boa agora, ele botou uma pergunta sobre programa específica. E eu estou aqui respondendo, o programa nosso vai aí nessa linha, estamos pesquisando. Ele fez uma outra pergunta, não tem uma resposta ainda, mas isso está no programa. Outro perguntou da educação. Programa. Programa, partido, histórico, liderança. Infelizmente, na direita, só nós estamos fazendo essa lição de casa. Eu não quero ser exclusivista. Porque aí eu vou terminar falando, então procure as pessoas do partido missão. Naturalmente, para eu deixar até uma resposta mais complexa, eu vou ter que governar com outros. Eu vou ter que governar com gente que vai estar em outros partidos políticos. E será assim, infelizmente. Haverá ainda um dia em que o partido missão vai poder governar, fazendo maioria só com os caras dele, mas talvez um ou outro aqui. Haverá esse dia. Acho que nós vamos facilitar e simplificar a política brasileira e nós sermos um dos grandes partidos brasileiros. Isso vai acontecer. Não é o momento agora. E aí nós vamos ter que olhar de maneira conveniente para formar maioria, montagem de uma base com algum tipo de solidez ideológica. Sobre outros caras de outros partidos na região, honestamente eu vivi minha vida fazendo essas avaliações. Não, acho que eu vou voltar agora para prefeito de São Paulo no Kassab, como eu tive que votar em 2008. Na prática, eu me ferrei em todas as vezes. Eu me ferrei até em pessoas que foram do MBL. Então assim, é só com esse trabalho sólido que a gente está falando em fazer aqui, em que a gente já começou a fazer, que eu vou conseguir oferecer a sua resposta para daqui 4 anos. A gente está começando agora para essa. Só que é um começo. Daqui 10 anos você vai poder votar em todas as cidades no Brasil, em pessoas sérias, que tem programa, plano e partido. E é isso. Mas é um processo que ninguém está fazendo. Como ninguém está fazendo, só comprar o rótulo só de direita, aí o João Bétega consegue, né, cara? Aí o QI fica lá embaixo, a gente não pode ser isso. E última pergunta. Então, Renan, eu sou da área de tecnologia da informação e assim, não é novidade para ninguém que tem mais de 100 de QI, que as Big Techs analisam nossos dados, no hardware também, é centralizado no governo americano, no governo chinês. E eu queria saber o que você pensa a respeito da soberania tecnológica do nosso país. Como você pensa em desenvolver isso
E também se você pensa em divulgar redes sociais, não divulgar, mas transportar redes sociais nossas para o exterior, e hardware, com celulares também. E a gente vai ter que monitorar esses outros países, querendo ou não, né? Porque eles fazem isso com a gente, então a gente tem que pagar na mesma moeda também para manter a nossa soberania. E só uma outra pergunta, eu queria saber o que o Arthur achou das loiras aqui de Santa Catarina. Cara, eu sou uma das maiores fake news do Brasil. Eu sou só loirista, isso é mentira, tá? Eu sou um cara eclético, vale prestar atenção. O negócio era eu. Vamos lá. Sim, óbvio que redes sociais, elas são armas de guerra internacional, a tal da guerra híbrida. Elas são maneiras de manipulação do debate e a opinião pública. São instrumentos de coleta de dados. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que esse jogo é assim. Todo mundo viu como foi sensível a reação do próprio governo americano quando Alexandre de Moraes, de maneira autoritária, derrubou o X. Entendeu? Nós estamos falando aqui de um jogo político pesado. Nós temos que ter data centers e as informações brasileiras têm que ficar no Brasil. Isso não significa eliminar as redes sociais daqui, de maneira alguma. Eu não tenho esse autoritarismo. Gostaria muito de ver redes sociais criadas por brasileiros funcionando. Dito isso, data centers e bases de informações de brasileiros aqui. E aí fazem um convênio com o Google e que eles instalem também data centers deles aqui. Inclusive, por coincidência, né? Que isso é uma outra proposta nossa, ter data center no Brasil vale muito. A gente é um dos países com energia mais abundante, mais barata, muitas formas de obter energia hidrelétrica, energia térmica, energia com gás, energia solar, energia eólica, energia nuclear que nós vamos fazer, temos urânio, então vamos fazer energia nuclear aqui. Então, na prática, com energia disponível, com capacidade de arrefecimento desses data centers, com uso intensivo de energia, vamos trazer data center para cá, vamos fazer parceria com a Big Tech, vamos ficar com os dados brasileiros no Brasil. Isso é óbvio. Isso envolve outras discussões sobre soberania, como por exemplo ter um GPS próprio, que qualquer uma dessas 5 nações que eu falei que o Brasil tem que ser, 5 nações mais importantes do mundo, tem que ter seu GPS próprio, tem que ter capacidade de mapeamento e monitoramento do próprio território de maneira autônoma. Isso é uma guerra tecnológica, e aí eu volto àquilo que eu tinha falado no começo, na pergunta daquele rapaz ali, que é, nós, para sermos uma nação séria, temos que incentivar os nossos maiores talentos a criarem suas empresas aqui e servirem através das suas empresas o propósito de tornar o Brasil um país sério e soberano. Porque o mundo nos próximos 50 anos será pau, o bicho vai pegar. Então a gente tem que se preparar com as melhores mentes nossas para o pior. E se a gente se prepara para o pior e trabalha para o pior, o mínimo que pode acontecer é que a gente vai ter pelo menos uma vida melhor. E é isso, vamos sempre lutar pelo melhor. Valeu. Tá bom? Então, um novo modelo de saída agora. Fotão? Fotão. Pessoal, vamos tirar uma foto com todo mundo aqui, beleza? Só vou pedir então para aglomerar a galera, para não ficar esses buracos vazios e a foto ficar bem bonita. Isso é por aqui, ó. Pra baixo também? Tá. Melhor pra baixo, desce aí. Mais uma pergunta de um... A gente já foi. A gente troca uma ideia. Desce aí. Super proativo, mano. Ó. Pessoal, junta aí, meu. Time. Junta aí. Vamos! Junta aí. Galera, vocês não vão sair, não. Vai lá pra lá, vai pra lá. O cara veio com o mullet mó estiloso, meu. Tem que aparecer, porra. Não. Pô, vamos botar ele aqui na frente. Pior que ele veio, meu. Você falou, ele veio, meu. Vai, ó. Aí, cara. Pra acreditar também. Ô, louco, velho. Aí sim, velho. Sério? Sim. Como é o seu nome? É Maurício. Eu tava pensando. Não, ele parece o careca do time do Brasil de 90. Celular vai caber todo mundo, isso? Agora sim. Missão! Aê! Só é tímido aqui, cara. Engraçado. Qual é a bicho?